Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com a doutora Beatriz Serraglio, que é médica otorrinolaringologista com especialização em laringe. A Beatriz é médica voluntária do grupo de otorrinolaringologia, no grupo de voz, e na Santa Casa de São Paulo. E a ideia com você aqui, Beatriz, é conversar um pouco sobre o processo de transformação vocal em pessoas transgêneras. Então, primeiramente, bem-vinda e obrigado pela sua disponibilidade. Obrigada, João. Um prazer contribuir um pouquinho aqui, né, com esse assunto que está tão em alta ultimamente e um pouco polêmico também. Com certeza. Bom, então vamos lá. Só antes da gente falar exatamente dos tratamentos, de como que é possível fazer esse processo todo, só queria que você me explicasse um pouquinho como é que é produzida a voz, para a gente poder até entender um pouco o que é feito de tratamento, né? Bom, então, basicamente, para a gente produzir a voz, a gente começa com a respiração. Então, através da respiração do pulmão, que a gente fala que é como se fosse, né, o grande emissor, ele passa pela fonte, que aí são as cordas vocais que vão vibrar, e depois passa por todo um aparelho de ressonância. Isso a gente está falando de garganta, de língua, de dente, de nariz. Então, começa com a respiração, passa pela vibração da corda vocal e depois por todo esse filtro. Se a gente tiver uma alteração em qualquer um desses sistemas, a gente vai ter um impacto na qualidade da voz. Ótimo. E o que é que diferencia a voz masculina da voz feminina? Muito se fala da frequência vocal. O que é a frequência vocal? É a medida da sua voz, quantas vezes por segundo que a tua corda vocal vai vibrar. Normalmente, os homens têm aí uma média de 120 até 130 e pouco, fica um espectro andrógeno quando é 130 até uns 160, e a mulher mais de 160 quando a gente coloca em valores. Mas a voz não é só isso, é um trabalho que a gente tem, né, feito muito com esse público trans, tem essa característica da medida da voz, que, por exemplo, quando você fecha o olho e você escuta uma voz, você consegue classificar se ela é feminina ou masculina porque tem essa frequência, ela é aguda ou ela é mais grave. Agora, tem o jeito de falar também. A mulher, ela tem uma característica de fala mais arrastada, mais melódica, e o homem, normalmente, ele tem aquela voz mais seca, mais direta. Ótimo. Então, a partir disso, a gente já pode intuir que a primeira coisa no tratamento, na abordagem dessas pessoas transgêneras, seria talvez o estilo de voz e não necessariamente as características da voz. Com certeza. Antes de pensar, né, num ato cirúrgico, tem-se um trabalho com fono, e a fono faz todo esse trabalho. Além dela conseguir tentar ajustar essa. Quando a gente fala de medida de frequência, né, agudo e grave, a gente está falando de pitch vocal. Além dela tentar ajustar esse pitch, tentar deixar mais agudo, porque se você forçar, você consegue fazer uma voz mais aguda. E eu Claro. também. E se eu forçar, eu consigo fazer mais grave também. Trabalhar isso com esses pacientes, consegue também trabalhar essas características, um jeito mais suave de falar, um jeito mais melódico, um jeito mais pausado, que são características mais femininas, né? Mas dependendo, tem mulher que fica satisfeita, mulher trans que fica satisfeita só com um trabalho de fono, resultado vocal. Ótimo. E qual que é o impacto do processo de hormonização cruzada nesses pacientes? Porque muitos deles utilizam-se de hormônios, vamos dizer, quando a gente fala em hormonização cruzada, seria o uso da testosterona no homem transgênero e o uso do estrogênio na mulher transgênera, né? É De uma que forma ótima. que isso impacta na característica da voz dessas pessoas? É uma ótima pergunta, João, porque realmente a gente tem que dividir em dois grandes grupos, né? E talvez nesse grupo do homem transgênero a gente consiga colocar também um caso que é a mulher que fez uso de anabolizante, porque acaba que são substâncias da testosterona, análogos de testosterona, né? Tem muita gente por aí que fica usando oxandrolona, nandrolona e acha que não tem impacto vocal, e é mentira. Tem impacto na voz. E o outro grupo a gente coloca o grupo que fez uso de estrogênio ou de bloqueadores também, né, para pensar na mulher trans. O grupo que faz uso de testosterona, sabe-se que a testosterona e os análogos, eles vão criar uma hipertrofia do músculo vocal. A gente tem uma parte da corda vocal que tem músculo, que chama tireoaritenoide. Além disso, tem pesquisas que comprovam, tem até uma pesquisa da Unifesp, um colega laringologista fez também, que foram feitas injeções com nandrolona em ratas. E depois comparou, tem um grupo controle,
e tinha esse grupo que foi da intervenção. E observou-se depois que essas laringes, além do aumento do músculo, aumento do peso dessas ratas, também teve um aumento muito grande dos receptores. E talvez isso explique por que quando a gente usa testosterona, tem uma mudança de voz definitiva. A partir do momento que você usou testosterona, aí para o homem trans, que acaba assim, a gente raramente vai operar uma voz de um homem trans, porque a testosterona lá mais de 80% dá conta desse resultado. As mulheres cis que fizeram uso de anabolizante, então, a partir do momento que elas usam esses análogos, mudou a voz, ficou com a voz mais grave, aquela voz mais masculina, a voz mais andrógena, não tem como reverter, parando a testosterona, a voz não volta ao normal, é uma mudança definitiva. Agora, a gente partindo para o outro grupo, que é o grupo das mulheres trans, que começaram a fazer uso de estrogênio e de bloqueadores, né? A gente sabe que não tem impacto nenhum na voz, porque esse grupo, se já tem uma voz mais grave, já está estabelecida a característica dessa laringe, dessa dinâmica, a massa muscular que tem. Então, a gente não consegue, dando um hormônio feminino, conseguir agudizar a voz. A gente só consegue agravar a voz. Então, de forma resumida, deu testosterona, a voz fica grave. Deu hormônio feminino, estrogênio, bloqueador, a voz não muda nada. Basicamente isso. Tá ótimo. Ah, e aí, assim, então basicamente a gente está falando aí no tratamento cirúrgico como uma opção, principalmente para Mulheres trans. mulheres trans, e você falou um pouco do caso da testosterona em Mulheres cis. mulheres cis, né, que eventualmente vai ter uma É voz um mais grupo que está masculina. muito, é Essas um grupo que está pacientes, muito elas em alta. têm alguma indicação cirúrgica? Ela pode, assim, parar a testosterona não vai melhorar, mudar a característica da voz dela, mas cirurgicamente é possível alguma forma de reversão? Sim, e é um grupo que está muito em alta, começou a chegar muito no consultório, que essas mulheres têm descoberto, as mulheres cis que fizeram uso de anabolizante, que tem como com a cirurgia deixar a voz mais feminina. Então, é a mesma técnica cirúrgica, tanto para mulher trans quanto para mulher cis. Existe mais de uma técnica cirúrgica, mas a gente consegue o resultado de agudizar independente aí do sexo biológico, né? Ótimo. Bom, e aí se a gente vai falar em tratamento cirúrgico, existem diferentes técnicas cirúrgicas para isso, né? Diria que as duas que são mais discutidas seria a tireoplastia e a glotoplastia. Assim, a tireoplastia tipo 4 é uma técnica muito mais antiga. Eu nem me recordo quando o SIC descreveu se foi em 1960 ou 1970. É uma técnica que por muito tempo foi a única, só que a gente sabe hoje em dia que tem-se um resultado muito pobre e tem uma taxa de recorrência muito grande, porque nessa técnica a gente vai criar um ponto de tensão entre duas cartilagens. Então, com o tempo, esse ponto ele pode afrouxar, e é o que acontece na maioria, e a mulher perde essa característica dessa voz mais aguda, a voz já começa a ficar mais grave. Então, hoje em dia, a glotoplastia dominou o cenário. Então, a gente tem feito glotoplastia, e quando a gente fala da glotoplastia, eu gosto até de colocar nesse grupo a definição de glotoplastia. O que é glotoplastia? Glote é a região das cordas vocais, e plastia é uma cirurgia nas cordas vocais, uma plástica das cordas vocais. Porque dentro da glotoplastia a gente tem mais de uma técnica disponível, né? Claro que tem uma mais antiga, mais que a gente realiza porque tem mais evidência, que é a glotoplastia de Wengler, eu já explico um pouquinho. Só que está crescendo muito também a glotoplastia redutora laser, que é uma técnica também que atua mais na questão dessa massa muscular, que seria uma técnica bem interessante se a gente pensar fisiologicamente para essas mulheres cis que usaram anabolizante. Mas as pesquisas, tem até um artigo recente que comparou aí o resultado da glotoplastia de Wengler como primeira técnica com essa outra técnica aí, que é de vaporizar o músculo vocal, e foi bem semelhante os resultados. Isso num curto prazo, pelo jeito não tem resultado ainda de longo prazo. Os estudos ainda são pequenos, a gente não tem um N muito grande, né? Não tem um acompanhamento por mais de 5 anos dessa nova técnica também. Mas são resultados promissores, porque quando eu falo da tireoplastia, a gente está falando de um ponto de tensão entre duas cartilagens. Quando a gente fala das glotoplastias, a gente está falando de uma alteração real da anatomia. A gente está falando de... Existem duas formas da gente mudar uma voz, deixá-la mais aguda. O que diferencia uma laringe masculina de uma laringe feminina?
o homem, ele tem uma corda vocal mais extensa, então ele tem uma proporção glótica maior que a da mulher, a gente fala, se a gente comparar a extensão com a largura. E ele tem mais massa muscular também. Então, se fisiologicamente eu atuar em uma dessas duas frentes, eu vou ter uma voz mais fina, uma voz mais aguda, não tem como. Então, na glotoplastia de Wendler, acaba que eu crio uma sinéquia anterior, então a gente divide a corda vocal e faz uma sinéquia de 1/3 a 50% do tamanho dessas cordas vocais, para a gente ter as duas cordas vocais em forma de triângulo, a gente meio que cola elas assim, na Wendler tradicional. E também tem essa questão dessa glotoplastia que eu te falei, que é a vaporização do músculo, que é como se fizesse uma incisão na parte lateral da corda vocal e queimasse aí mais de 50% dessa massa muscular. Essas duas frentes, fisiologicamente, elas alteram a voz e deixam mais fina. Tá ótimo. E tecnicamente, então, como é que é feita essa cirurgia? Ela é feita por via aberta, por laringoscopia? Como é que funciona? Essa cirurgia, falando da glotoplastia, né, ela é feita por laringoscopia e eu digo que essa cirurgia tem a glotoplastia de Wendler, que é a mais preconizada, ela tem dois grandes desafios, né? O primeiro é a laringoscopia, porque a laringoscopia é uma questão difícil, porque essa cirurgia ela exige uma laringoscopia perfeita. Você tem que ver toda a extensão da corda vocal, e nem sempre é o que acontece, né, no nosso meio médico. Às vezes a gente tem pacientes por fatores anatômicos, seja lá a posição do queixo, seja o tamanho da língua, o tanto da abertura bucal, que podem interferir nessa questão da laringoscopia. Então, o nosso primeiro grande desafio na hora da cirurgia é enxergar toda a extensão da corda vocal, inclusive até o terço anterior, que fica aqui bem na região que a gente palpa do gogó. Depois disso, tecnicamente, é uma cirurgia que é feita por microcirurgia. A gente coloca, acopla o microscópio nesse laringoscópio de suspensão e eu realizo lá com as pinças de microcirurgia como se fosse uma desepitelização das pregas vocais. E vem a segunda parte mais difícil, que eu acho que tem dois ápices nessa cirurgia, que é a laringoscopia, e a segunda é dar os pontos. Porque esses pontos a gente vai dar dentro do microscópio, né? Um laringoscópio ele é super pequeno, né? O campo cirúrgico que você vai ter para trabalhar com duas mãos, uma agulha de mais ou menos 9,3 milímetros. Então, é uma questão muito delicada e exige um pouco de prática, mas quando você aprende a fazer esse ponto, vai embora. Muito, muito bem. Ah, muitas vezes as mulheres trans se incomodam com pomo de Adão, né? Que é essa proeminência na frente do pescoço. E isso daí pode ser abordado junto. O que que é o pomo de Adão e de que forma que isso pode ser abordado numa cirurgia para laringe, né? Sim, a gente pode abordar junto, normalmente é abordado junto mesmo. O pomo de Adão é muito mais preeminente em homens, né? Inclusive, ele cresce mais pelo estímulo da testosterona. A gente tem casos de mulheres cis que usaram anabolizante e cresceu o pomo de Adão, então é outro efeito colateral. Ele nada mais é do que a cartilagem tireoide, que fica aqui na região central do pescoço, e o pomo é a parte superior dela, a parte mais inferior que forma um Vzinho, que é o que a gente até palpa, às vezes até vem uma pessoa que tem o pescoço muito magro, né? Qual que é o cuidado que a gente tem que ter nessa cirurgia? Nessa cartilagem tireoide se inserem as cordas vocais. Cerca de 50% do tamanho dela para baixo tem inserção da corda vocal. Então, a gente tem que ter esse cuidado de medir, de ter essa noção de anatomia, para remover só essa parte, né? Quando a gente faz em conjunto, então eu consigo fazer a glotoplastia, consigo marcar a região que está a inserção da prega vocal e tirar tudo que eu tenho de excesso de cartilagem para cima sem causar nenhum problema. Mas acontece, não é raro, eu diria que chega até com uma grande frequência no consultório, mulheres que fizeram esse remodelamento de pomo de Adão, seja em outros países ou com outros especialistas, e retiraram a mais. E quando a gente retira mais, a gente tem uma desinserção da prega vocal, é como se ela ficasse solta e ela perde essa característica mais estirada. Então, como consequência, vai ficar uma voz fraca, rouca e mais grave ainda. Então, tem que tomar bastante cuidado durante essa cirurgia. Ótimo. E o volume da voz muda com a cirurgia? Muda. É uma consequência, eu diria, quando a gente está atuando aí na porção glótica, né, a gente está diminuindo a área vibrátil das cordas vocais, e principalmente em mulheres trans que nunca fizeram fono, ou fizeram pouco tempo de fono, ou não tem muito controle da voz. Uma das coisas que eu mais escuto é assim, eu não consigo mais gritar,
quando eu vou num ambiente que tem muita gente falando, eu não consigo ser escutada. Mas, em contrapartida, eu tenho um caso de uma paciente que eu operei que era cantora de ópera, mulher trans, cantora de ópera, que a gente fez a cirurgia, ela não perdeu nada, não perdeu extensão vocal, não perdeu potência, continua conseguindo gritar. Eu imagino que é porque ela tem um controle vocal absurdo, tem uma técnica aí de mais de 15 anos, então ela realmente sabe modular essa laringe, sabe subir, sabe descer, sabe estirar essa prega vocal. Então me faz pensar que talvez falte um pouco aí de fonoterapia para essas mulheres conseguirem recuperar essa consistência, essa resistência da laringe. Ótimo. Bom, e aí, assim, com base em tudo isso que a gente já discutiu, deu para ver que, quer dizer, o foco maior da cirurgia está em mudar a frequência da voz, que torna ela um pouco mais feminina, mais masculina. Isso não significa que você pode escolher as características da voz, né? João, desculpa, um pouco, acho que foi a internet, que você falou da cirurgia, que a característica principal é mudar a frequência, mas eu não posso escolher de qual característica. Você chegar com uma voz para ter essa voz igual, é isso? Exato, vamos dizer, você consegue controlar com a cirurgia outras características da voz ou você consegue prever para uma paciente o resultado que ela vai ter com a cirurgia? Não. É uma pergunta muito boa, porque tem muita mulher que chega e fala assim, tem como me deixar com a voz da Sandy? A Sandy, eu acho que é uma voz muito emblemática, uma voz muito aguda, né? E não, essa glotoplastia não é igual a uma rinoplastia, né? Que eu consigo entregar um antes e depois através das medidas para o paciente. A glotoplastia eu estou criando uma sinéquia na corda vocal e os estudos comprovam que a gente consegue aumentar essa frequência de 30 até 100, 120 Hz, mais ou menos isso, né? De uma corda vocal. O que, assim, não tem muito comprovado cientificamente, mas da minha experiência de consultório. Quando eu quero mudar um pouco menos, eu quero subir um pouco menos essa voz, que eu já acho que é uma voz aí já um pouquinho mais aguda, eu faço uma cicatriz menor. Agora, quando eu quero deixar essa voz mais aguda, uma voz muito grave, eu faço essa cicatriz maior. Tá ótimo. Em relação ao processo todo o processo de, vamos dizer, transformação que acontece nessas mulheres transgêneras, né? Então, ela muitas vezes começa com o uso de hormônios e parte para outros procedimentos, né? A cirurgia vocal, ela muda, vamos dizer, você fazer ela no início desse processo de mudanças, ou mais à frente, depois que outros tratamentos já foram feitos? Na verdade, não tem uma lei, não tem uma ordem, né, preconizada. É muito pelo desejo da paciente. O que se fala é dessa questão de estar já nessa transição há mais de um ano, já ter feito hormonização há mais de um ano, ter o acompanhamento do psiquiatra, né? Isso que tem essa recomendação. Mas a minha experiência é que normalmente as mulheres procuram para mudar a voz depois. Eu acho que o físico incomoda primeiro, né? Primeiro tem esse desejo aí de colocar a mama, de fazer uma mamoplastia, talvez uma cirurgia corporal, uma feminização facial, porque daí ela se olha no espelho e ela se vê realmente como uma mulher. A partir desse momento, ela acha que tem uma incompatibilidade, tem uma disforia vocal, porque o corpo que ela tá vendo não corresponde à voz que ela tá emitindo. Aí eu acho que elas chegam mais para mim. Já aconteceu de chegar com a voz antes de tudo, mas é raro. A maioria já chega depois de um tempo de transição, já tendo feito outras cirurgias. E quanto à questão da redesignação, a gente sabe que quando é feita a redesignação, que a gente já tem um bloqueio definitivo, né, não tem mais esse estímulo de testosterona, acredita-se que os resultados vocais a longo prazo são melhores, porque a gente não vai ter mais esse estímulo, né, do que as mulheres que não fizeram a redesignação, ou que não estão usando bloqueadores, que não estão fazendo a harmonização. Porque, querendo ou não, você pode fazer uma cirurgia para deixar essa voz mais aguda, mas essa paciente vai continuar a ter esse estímulo da testosterona no organismo. Ótimo. E o pós-operatório desses pacientes, como é que funciona? Eu diria que é a pior parte. A gente falou que é tudo lindo, né? Mas o pós-operatório, como é uma cirurgia microscópica e é um ponto muito fino, a gente está falando de um Prolene 6.0, a paciente tem que ficar em repouso vocal absoluto por no mínimo 7 dias. São de 7 a 10 dias, sem falar nada. Porque se ela ficar falando, ela vai estirar essa corda vocal e pode correr o risco de estourar esse
E isso gera uma grande ansiedade. Por quê? Porque quando você faz uma outra cirurgia, você vai fazer uma cirurgia no rosto, você vai fazer uma cirurgia corporal, você tá vendo teu ponto, você tá vendo tua cicatriz como tá evoluindo, você tá vendo se tá inchando, você tá vendo se tá desinchando, se tá sangrando, né? Quando a gente faz a cirurgia da voz, a paciente, normalmente, ela pode sentir uma sensaçãozinha de bola na garganta, uma coceirinha, às vezes uma tosse, um pigarro. Não costuma ser uma cirurgia muito dolorosa e ela não vai saber se esse ponto rompe ou não. E a gente sabe que se esse ponto romper, pode gerar uma voz fraca no futuro, porque consequência, né, de uma cicatrização ruim. Então elas ficam muito ansiosas com esse repouso vocal de não estar acompanhando e de não saber como está lá dentro. Então você tem que ter aí um cuidado, né, para acolher a paciente nesse momento, nesses 7 dias. E com 7 dias da cirurgia, eu faço um exame videolaringoscópico para a gente ver mesmo as cordas vocais, para a gente ver como que está esse ponto formado e eu libero para começar a fono gradualmente. Então, no começo eles começam exercícios mais leves aí, para tirar um pouquinho o inchaço da corda vocal, porque é como qualquer cirurgia, né? Quando a gente faz uma cirurgia, a gente tem um edema muito grande e a corda vocal, que é uma estrutura aí super delicada, ela responde esse edema com uma rouquidão. Então, a paciente fica com a voz muito fraca, muito rouca. Tem paciente que vai falar a primeira vez, a voz nem sai, então gera mais ansiedade ainda. Então, eu diria aí que 1 mês a paciente experimenta essa sensação de ficar rouca com frequência, ainda mais depende do hábito, se é uma que fala muito ou não, e depende de quanto ela está se dedicando à fono. Depois começa a se acostumar melhor, mas eu acho que com uns 3 meses que ela pega e fala, agora tá fluindo melhor, essa é a minha nova voz, e com 6 meses que a gente tem um resultado definitivo. Ótimo. Então, quer dizer, a primeira semana é silêncio absoluto, não E pode. muita ansiedade. E a ansiedade. Pode falar nada. Depois da primeira Nem semana, sussurrar. passada a primeira semana, pode falar, mas ainda é uma coisa limitada, é uma coisa que ainda não pode fazer um grande esforço vocal, vamos dizer assim. Exato, a Tá. gente segura aí a primeira semana. Na segunda semana eu tento colocar uma regra numérica para segurar um pouco elas, porque se deixar já volto a falar com tudo. Por exemplo, você vai falar 5 minutos por hora na próxima semana, aí na terceira semana a gente libera uns 15 minutos, aí na quarta semana você libera normal, mas você coloca assim, não gritar, ver que tá ficando rouca para de falar, umas restrições. Ótimo. Alguma complicação que chama atenção para a cirurgia? A cirurgia em si tem as complicações gerais, né, do risco anestésico, mas o que pode acontecer, né, nessa questão da voz é a questão do granuloma, que pode surgir em cima da cicatriz, é uma complicação mais rara aí, mas acontece. Aí a gente fala de uma cicatriz hipertrófica. O que é uma cicatriz hipertrófica? A gente vai lá e deseja fazer 50% de sinéquia nessa corda vocal. E vai lá e faz a corda vocal inteira, porque formar uma sinéquia realmente é mais fácil nessa corda vocal. A gente não tem descrito na literatura nenhum, eu não conheço nenhum caso recente de repercussão com via aérea, assim, com insuficiência respiratória, mas se você fechar muito, você pode. Se for uma paciente que, vamos dizer, tem um IMC maior, ela pode experimentar a sensação de ter um pouco de dispneia, então é um cuidado que a gente tem que ter nessa via aérea. A depender também do ponto, se o ponto estourar, ficar com uma rouquidão aí. Se a cicatriz não se formar, seja lá porque a paciente pegou uma gripe ou por uma questão de cicatrização da paciente, ela pode ficar com uma voz mais fraca, porque na técnica a gente faz uma desepitelização antes para conseguir cicatrizar, para dar um ponto, conseguir cicatrizar, então eu tiro um pouquinho de massa também, isso pode gerar uma fendinha entre as cordas vocais. Ótimo. E um procedimento ele é reversível, ou seja, se a pessoa de alguma forma, olha, não, teve uma mudança que não está satisfeita com a voz, é possível fazer um novo procedimento? Não é reversível. O que é reversível é a tireoplastia tipo 4, que a gente conversou antes, porque é só ir lá e cortar esse ponto, né? A glotoplastia não, porque realmente eu tô criando uma sinéquia. A gente sabe que quando a gente cria uma cicatriz, a gente desfazer essa cicatriz é um grande desafio. O que a gente pode tentar fazer no futuro é, se houver um arrependimento, é pensar em fazer uma técnica para deixar a voz mais grave. Que aí a gente entra na cirurgia, que é a tireoplastia tipo 3. Mas nunca aconteceu comigo, eu espero que nunca aconteça com nenhum colega, e para evitar disso de acontecer, é você realmente respeitar essas normas e ter certeza que essa paciente não vai se arrepender dessa decisão, né? Certo. Mas eu falo às vezes nem só de ter uma voz masculina ou feminina, mas às vezes
você deixou ela com uma característica mais exuberante, ou mais, enfim, que Feminino. talvez tenha falado, olha, poderia ter diminuído um pouco menos, mudado um pouco menos a voz, alguma coisa nesse sentido. Não, não é o habitual. É muito difícil. É muito difícil de reverter, realmente desfazer essa cicatriz, sei lá, e tentar diminuir ela. Não vai garantir que vai ficar com resultado vocal legal também. Eu diria que é mais para irreversível do que reversível, se for para dar essa resposta. Tá ótimo. Beatriz, acho que deu para entender bem aí o procedimento, as indicações. Queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade e contar com você em outras discussões aqui. Perfeito, João. Agradeço de novo o convite. Adoro falar sobre esse tema e estou à disposição. Obrigado mais uma vez, Beatriz.